Aquarianos, sejam muito bem-vindos à vossa leitura de novembro. Como vocês estão? Tudo bem com vocês? Aquarianos, sejam bem-vindos a todos vocês que é a primeira vez aqui no canal. Não se esqueçam de deixar o gostei aqui embaixo, se inscrever. E hoje nós vamos fazer aqui uma leitura para este mês de novembro. E vamos utilizar aqui uns oráculos novos. A gente vai começar primeiramente aqui com uma leitura do oráculo das cartas de Clow. Para quem conhece a Sakura Card Captor, conhece aqui esse oráculo. Eu tava doidinha para usar ele já. E hoje a gente vai começar a leitura para ver a energia do mês com elas. Depois nós vamos fazer uma leitura com o tarô. E por fim, vamos tirar aqui uma carta do oráculo das bruxas, que eu também recebi de presente no último congresso que a gente fez. E tendo em conta que a gente tá aqui no mês de magia, no final, a gente tá no final do mês de outubro, começando o mês de novembro, e tem sempre muita magia e bruxaria em volta, por isso eu achei muito engraçado a gente usar isso aqui como tema para a nossa leitura. Por isso vamos lá, começando com os aqualindos aquarianos. Qual é a mensagem? Qual é a energia geral para os aquarianos no mês de novembro? Energia geral para os aquarianos no mês de novembro. Gratidão, meus irmãos, gratidão. Aquarianos, mês de novembro. Essas cartas são tão lindas, gente. Aquarianos. Oi? Saiu The Shadow, a carta da sombra. Mais. Vou tirar 3 cartas. The Twin, a carta do gêmeo. E, por último, The Bubbles, a carta das bolhas. No final do deck saiu aqui a carta da onda. Bom, o que nós temos aqui como energia inicial, energia do aquariano no mês de novembro? A carta da sombra e a carta dos gêmeos aqui mostra muito essa questão das polaridades, não é? Talvez seja um mês onde você vai estar integrando polaridades, observando partes suas em lugares inconscientes ainda, ou talvez essa parte inconsciente se torne cada vez mais consciente, principalmente agora ao longo do mês de novembro. A gente está vendo aqui um jogo entre luz e sombra, um jogo entre pares. Talvez você tenha se encontrado com alguém ou com alguma situação na sua vida que seja a sua contraparte. Pode ser que você possa chamar isso de alma gêmea, chama gêmea, ou até mesmo um encontro de almas. Não precisa de ser num campo romântico, pode ser no campo profissional, pode ser no campo da amizade, onde você encontra algo ou alguém na sua vida que te mostra essas sombras e que te mostra o seu reflexo, te mostra o que você estava escondendo e você não estava vendo. O que está no seu inconsciente você não conseguia acessar. E aqui a carta das bolhas é uma carta bastante romântica. Eu vejo aqui como se você estivesse captando onde estão os bloqueios, porque a carta das bolhas eu vejo ela muito integrada com a carta da onda, né? Que a carta da onda foi aquela que saiu no final do deck. As bolhas a gente vê no mar, a gente vê as bolhas acontecendo no mar. E talvez você esteja numa fase onde você tá se vendo nesse flow, no percurso do desenvolvimento da sua vida, e você comece a entender onde é que estão os espaços vazios, onde é que estão os lugares, os pontos cegos, os pontos onde você não tinha total acesso ainda. Interessante, viu? Muito interessante. Como também nunca tinha utilizado esse oráculo,
É engraçado ver a energia que elas trazem, que é bastante diferente dos oráculos normais. Mas vamos lá então, vamos ver qual é que é a energia geral para os aquarianos no mês de novembro com o tarô. Energia geral para os aquarianos no mês de novembro. Energia geral para os aquarianos no mês de novembro. Gratidão, meus irmãos. Aquarianos, mês de novembro. Aquarianos, mês de novembro. Gratidão. Ui, nossa, pulou. Ui. Eita. Tava difícil. 2 de ouros, gente. A carta da polaridade que a gente tava falando aqui, dos polos, não é? Das coisas assim se mostrando. É a primeira carta que sai. Interessante. Vamos ver o resto. Energia geral, aquarianos. 3 de copas, Pagem de paus, Três de ouros, e a roda da fortuna. No final do deck, um Rei de paus. Com 2 de paus depois dele. Que incrível. Bom, aquarianos, a gente vê, né, que a carta de arcano maior que saiu aqui foi a carta da roda da fortuna. A gente vê que a gente tá aqui num processo de mudança, num processo de alteração em algo na sua vida. Só que a gente vê essa mudança mais pro final, porque a gente ainda tá aqui no processo. 2 de ouros, 3 de copas, 3 de ouros, Pagem de paus. A gente tem aqui uma certa... um certo reequilibrar acontecendo aqui no mês de novembro. Talvez você esteja tentando equilibrar os seus momentos de lazer com o seu trabalho. Isso é uma das coisas que a gente vê aqui. 3 de copas com 3 de ouros. Você tem aqui oportunidades de lazer, oportunidades de comemoração, oportunidades de encontros muito interessantes, mas também tem muitas oportunidades de trabalho. E você precisa de saber equilibrar esses dois para que você consiga prosperar, para que você consiga fazer essa roda girar, para que você consiga chegar onde você precisa chegar. E talvez isso esteja sendo um pouco complicado para você, porque a gente tem aqui um Pagem de paus. É como se a gente tivesse aqui a sua criança interior muito feliz por estar vivendo esse momento e por causa disso se vê numa certa imaturidade no que toca a saber equilibrar o lazer com o compromisso. Daí a necessidade de equilíbrio, porque a gente tem aqui uma pessoa entusiasmada, uma pessoa cheia de vontade de fazer coisas novas, uma pessoa com muitas oportunidades aparecendo, mas que ainda não sabe muito bem como se posicionar perante elas. Porque você quer abraçar tudo, mas você também entende que não dá para abraçar tudo ao mesmo tempo. Você precisa de encontrar esse equilíbrio. Pois é, gente, que engraçado. E a gente entende a questão da carta das bolhas também, não é? Você, no momento de lazer, você fica naquela bolha de lazer. No momento de trabalho, você fica naquela bolha de trabalho. É como se você entrasse num hiperfoco em cada situação. Se você tá num momento de diversão, você tá só ali naquele momento de diversão. Mas se você tá num momento de criação, de desenvolvimento a nível profissional, desenvolvimento a nível pessoal, você fica muito, muito, muito focado naquilo. E você se vê um pouco em desequilíbrio, porque você não sabe ao que dar prioridade e como equilibrar essas oportunidades, equilibrar o seu tempo, ajustar o seu tempo de entrega em cada um desses momentos.
em cada uma dessas partilhas. E esse rei de paus aqui no final do deck, a gente pode ter aqui duas questões. Primeiramente, o tal surgimento de alguém que aparece aqui na sua vida com muito fogo, muita paixão, e isso te dá esse gás, te dá esse ânimo para trazer essa mudança para sua vida. Mas também, como a gente falou, não precisa de ser necessariamente uma pessoa, pode ser uma oportunidade e também pode ser você se conectando com uma versão superior sua, ou seja, um mentor, um guia, que te dá o impulso que você precisava para você seguir o caminho que é seu. Interessante, viu? Gostei. Gostei muito. E o que mais? Vamos ver agora com o tarô das deusas. Quais são as mensagens, conselhos e direcionamento que os aquarianos precisam aqui para o mês de novembro? Mensagens, conselhos e direcionamento para os aquarianos no mês de novembro. Mensagens, conselho e direcionamento para os aquarianos no mês de novembro. O que é o 2 de ouros? 6 de espadas. O que é o 3 de copas? 7 de ouros. O que é o pajem de paus? 2 de espadas. Novamente o 2 aqui, né? O que é o 3 de ouros? Rainha de paus. E o que é a roda da fortuna? Pajem de paus novamente. Com a carta da estrela no final do deck, gente. Uau! Ou seja, mensagens, conselhos e direcionamento aqui para os aquarianos. O 6 de espadas caiu logo debaixo do 2 de ouros. E o 6 de espadas ele fala sobre movimento, sobre deslocação, sobre mudanças. Você está passando por um processo de transição. Essa transição não precisa necessariamente ser uma transição de localização ou de trabalho, mas pode ser. Eu vejo que há aqui um reajustar, um reequilibrar nas suas prioridades. Você está mudando aqui a forma como você encara a sua vida. Você está mudando a forma como cada coisa que você vive interfere na sua vida. Peraí. Por isso você vai querer sair dessa estagnação, essa sensação de estar sem controle sobre aquilo que está acontecendo sobre a sua vida e vai querer tomar as rédeas dela. E debaixo do pajem de paus caiu aqui esse 2 de espadas, e esse 2 de espadas me tá falando aqui sobre, principalmente aqui no tarô das deusas, esse 2 de espadas é diferente dos outros tarôs. A gente vê aqui que são acordos que estão acontecendo no campo sutil, mas que no campo material, para nós humanos, a gente não entende exatamente o que está acontecendo. Mas são contratos, são propostas, são questões que você já tinha colocado na sua vida antes de encarnar. E por isso a gente tem aqui o pajem de paus novamente debaixo da roda da fortuna. Isso que está acontecendo na sua vida vem para te dar o impulso que você precisa para você ir em direção àquilo que é seu. Olha, eu tirei aqui a carta da estrela e embaixo está aqui a carta do carro e embaixo está aqui a carta da imperatriz. Por isso é assim, você está embarcando para um lugar que vai te trazer muita completude, muita satisfação. Só que é uma coisinha de cada vez, é um passo de cada vez. A gente ainda tem aqui uma certa imaturidade que está sendo moldada.
E essa imaturidade a gente está falando aqui muito mais precisamente naquele aspecto que a gente estava falando. O saber equilibrar o lazer com o compromisso. Os momentos de felicidade com os momentos de assertividade. Você precisa saber encontrar esse equilíbrio perfeito, porque você é uma pessoa muito intensa e você se doa muito para qualquer um dos campos. E nisso de você se doar demasiado, você pode acabar se sentindo em desequilíbrio num dos pontos. Por exemplo, vamos imaginar que você encontra amigos ou até mesmo uma pessoa nova na sua vida e você acaba dedicando muito mais tempo a essa pessoa, a esses novos amigos, do que ao seu projeto pessoal, à sua vida, à sua carreira profissional. E aí causa esse desequilíbrio. Ou então vice-versa, você até tem esses momentos, não é? Tem essas pessoas, só que você está muito mais dedicada ao seu trabalho, ao seu desenvolvimento pessoal e acaba deixando de lado esses momentos de lazer. E novamente isso causa um certo desequilíbrio. E aqui você precisa de saber equilibrar esses dois. Você precisa de saber quando estar em cada lugar, quando se doar, quando fazer cada coisa, para que você consiga ter uma maior estrutura, maior equilíbrio, não é? Na forma como você desenvolve a sua vida. Por isso, debaixo do 3 de copas saiu aqui esse 7 de ouros. Você está sabendo cultivar os momentos de lazer e as pessoas que são de valor na sua vida, mas saiba fazer isso pouco a pouco. Não se doe por completo. Vai doando uma coisa de cada vez, porque todos esses relacionamentos e todo esse processo, eles levam um tempo. Leva um tempo até você ver de fato quais são as verdadeiras faces da pessoa. Seja uma pessoa nova, pessoas novas, um lugar novo que você está encontrando um maior prazer em estar. É necessário você saber dar o tempo necessário, equilibrar a quantidade de atenção que você dá àquele lugar. Por isso, o maior conselho que a gente tem aqui em relação ao lazer são doses homeopáticas. Você precisa de saber estar com essas pessoas, você precisa de saber estar se divertindo, sim, mas você precisa de saber quando pontuar esses momentos, para que eles não se sobreponham àquilo que você está construindo na sua vida. Debaixo do 3 de ouros temos uma rainha de paus, e a gente não pode esquecer que a gente tem aqui já um rei de paus, o que novamente fala aqui de um casal real, não é? Porque isso pode ser que para muitos de vocês exista aqui um novo relacionamento, uma nova pessoa. Mas essa rainha de paus veio debaixo do 3 de ouros. A gente vê aqui um impulso energético, espiritual, no que toca a esse seu desenvolvimento pessoal e projetos profissionais. Você está sendo guiado, você está sendo impulsionado com todo esse entusiasmo para que você consiga ter as ferramentas necessárias para criar aquilo que você veio criar. Por isso vem aqui o Pajem de Paus, né? Debaixo da roda da fortuna. Novamente, que o Pajem de Paus veio 2 vezes. Ainda existe aqui uma certa imaturidade, só que essas novidades, essas mudanças, essas questões que surgem para você, tem surgido no mês de outubro e vai se desenvolver no mês de novembro, é para que você consiga ter esse impulso que você precisava para fazer a sua roda girar, para fazer a sua vida mudar, para fazer você chegar onde você quer chegar de verdade. Interessantíssimo, viu? Muito bom. Adorei. Vamos tirar mais? Mensagens, conselhos e direcionamento para os aquarianos no mês de novembro. Mensagens, conselho e direcionamento para os aquarianos no mês de novembro. Mensagens, conselho e direcionamento para os aquarianos no mês de novembro. Gratidão. Gratidão, meus irmãos.
que é o 2 de ouros com 6 de espadas? 9 de copas. Adoro. O que é o 3 de copas com 7 de ouros? Ás de paus. O que é o pajem de paus com o 2 de espadas? A morte. A gente não falou que havia aqui transformação? O que é o 3 de ouros com a rainha de paus? Sério. Valete de espadas. Outro valete, só que dessa vez é de espadas. Estratégia, tá vendo? O que é a roda da fortuna com o pajem de paus? Rei de ouros. No final do deck, um 4 de paus. Ai, gente, que incrível. Que energia maravilhosa. Sério. Aquarianos, a gente tem aqui a morte. A gente já viu aqui a roda da fortuna. A gente já viu aqui o 6 de espadas. A gente tá vendo, assim, uma grande transformação acontecendo na sua vida. E essa transformação, ela vem em camadas muito, muito profundas. Porque é aquilo que a gente estava falando, você tá observando, tá tornando consciente questões em você que ainda estavam um pouco inconscientes. E uma delas é justamente essa falta de equilíbrio entre o se dedicar ao outro e o se dedicar a você. E aqui você precisa desenvolver uma estratégia e uma responsabilidade sobre como você faz isso. Porque assim, 9 de copas me fala aqui de satisfação emocional. Me fala aqui de um momento em que você consegue encontrar aquele equilíbrio que você desejava, onde você consegue encontrar aquela sensação de eu tô fazendo aquilo que eu realmente precisava fazer, eu tô me entregando do jeito que eu precisava me entregar, eu tô completo do jeito que eu sou. E isso é fantástico, fantástico mesmo. Debaixo do 3 de copas e do 7 de ouros, a gente tem aqui um ás de paus. Existe uma oportunidade aqui. A gente tem muitas cartas de paus, não é? Rainha de paus com rei de paus. Agora vê aqui esse ás de paus. Os pajens de paus. Há muito fogo aqui. Há muita espiritualidade. E para alguns existe muita paixão também. Existe algo surgindo, algo florescendo. Só que esse florescimento, novamente, leva um tempo. E por isso você precisa de saber dosear a forma como você se entrega aqui a esta pessoa, a este momento, a esta situação. É uma oportunidade muito, muito boa, mas que você precisa de ter equilíbrio, maturidade e inteligência para conseguir dominar essa situação sem que ela se desequilibre ao longo do desenvolvimento dela. Por isso que a gente tem aqui debaixo do 3 de ouros e da rainha de paus um valete de espadas. Estratégia. Novamente a gente tem aqui um pajem. E os pajens são mensageiros, mas também são aprendizes. Eu vejo você aqui aprendendo a dominar, aprendendo a lidar com essa intensidade que você está sentindo agora. Que você sente sim muita vontade, muito entusiasmo, mas você quer fazer tudo ao mesmo tempo. E você não consegue fazer tudo ao mesmo tempo. Você não consegue estar com todas as pessoas ao mesmo tempo. Você não consegue fazer todas as coisas ao mesmo tempo. Por isso você precisa de saber ter aqui estratégia, precisa de amadurecer nesse sentido. Não se entregar demais para o outro, nem ficar totalmente fechado em si mesmo. Saber encontrar o equilíbrio entre os dois. Ok? E debaixo da roda da fortuna e do pajem de paus, a gente tem aqui um rei de ouros. Existe aqui uma conquista sólida que vai se revelar para você, principalmente pro final do ano, viu? Eu vejo que você no final do ano
estando num lugar que você não se via antes. Isso aqui a gente já ultrapassa a leitura do mês de novembro. E veja que um reequilibrar na sua vida acontecendo, e no final do ano você vendo esse equilíbrio se materializando. Fantástico. E no final do deck, esse 4 de paus, e debaixo do 4 de paus aqui um Ás de espadas. 4 de paus, gente, é carta da felicidade, é carta da completude, é carta da harmonia familiar. Pode ser que você de fato tenha encontrado aqui uma pessoa que te traz esse lugar de familiaridade, ou uma oportunidade que te traz essa satisfação que você procurava. Porque eu vejo que aquariano, com tanta coisa acontecendo na vida dele, que ele não sabe como chegar a todos os lugares. É justamente isso. Por isso que a gente tem aqui muito essa questão do equilíbrio. São muitas coisas acontecendo, muitas pessoas, muitas situações, oportunidades, e você quer chegar a todos os lugares, você quer chegar a todas as pessoas, só que não dá. Você precisa de saber encontrar o momento certo, as doses certas, os lugares certos, para você saber quando e como o que você precisa de fazer, ok? Enfim, vamos ver então aqui com o Osho, com o tarô do Osho, mensagem final, para depois a gente tirar aqui uma carta do oráculo das bruxas. Vamos ver então, mensagem final do Osho para os aquarianos. Mensagem final do Osho para os aquarianos. E assim, gente, é importante eu reforçar aqui, as coisas vão levar um tempo a acontecer. As coisas não vão acontecer do dia para a noite. E aqui é justamente para que você consiga encontrar esse equilíbrio entre a ansiedade de querer chegar a todos os lugares e o estar presente em cada momento. É esse momento aí que você está aprendendo a dominar sobre você. Existe uma parte de você que ainda era um pouco imatura nesse sentido. Como uma criança que tá num parque de diversões e quer ir para todas as brincadeiras, fazer todas as brincadeiras ao mesmo tempo, só que ela sabe que ela não consegue fazer todas, ela tem que ir em uma de cada vez, fazer uma coisa de cada vez. E aí ela fica presa na ansiedade de querer fazer tudo. E essa ansiedade acaba prejudicando, ao invés de fazer ela ajudar ela a aproveitar aquele momento. E aqui você tá aprendendo a ter essa maturidade de eu agora vou fazer isso, agora eu vou fazer aquilo, agora eu vou chegar àquele lugar, agora eu vou estar sozinho, agora eu vou dedicar a isso. Para que você saiba como lidar com essas oportunidades que estão chegando e saber também, não é, lidar com os lugares que você vai chegar. Bom, mensagem do Osho para os aquarianos. Mensagem do Osho para os aquarianos. Gratidão, meus irmãos, gratidão. Gratidão, meus irmãos. Eu tô rindo, gente, porque eu já vi a primeira carta, mas eu vou mostrar pra vocês todas. Sucesso, 6 de paus. Ás de paus, a fonte. E o 6 de espadas, o fardo. No final do deck, a receptividade, a carta da rainha de copas. Só reforço o que a gente tava falando, né? Sucesso e oportunidade. Sucesso e oportunidade são as palavras-chave para você, principalmente nesses últimos 2 meses do ano. Você vai se ver tendo sucesso em várias áreas da sua vida. No entanto, porque são muitas coisas acontecendo ao mesmo tempo, você precisa de ter cuidado para não estar se sobrecarregando com a responsabilidade de querer chegar a todos os lugares. E por isso, com essa sobrecarga de responsabilidades e desejo de chegar a todos os lugares, você precisa de
ter cuidado para não sobrecarregar, não é? Não se sobrecarregar e não se dispersar. Porque aqui você tem muito essa tendência de se culpar por não conseguir chegar a todos os lugares que você pretende, ou chegar a todas as pessoas que você deseja, ou responder a todas as oportunidades que chegam até você. E que você precisa de saber selecionar, você precisa de saber delegar, você precisa de saber quando e onde e como. Caso contrário, você vai acabando ficando com um fardo ao invés de usufruir do sucesso, ok? E no final do deck, não é? E é engraçado que vem aqui também um rei de espadas, debaixo da rainha de copas, um rei de espadas, a carta do controle. Saiba receber e não tente controlar. E a gente tem muito essa coisa do querer controlar. Aquário é um signo de ar, é um signo de mente, totalmente mental, que pensa muito sobre as coisas, que tá sempre muito estratégico. Só que aqui você tá numa fase onde há muita intensidade, tanto a nível emocional como a nível espiritual. O fogo e a água estão muito presentes aqui na sua leitura. E isso é algo que não é muito comum para aquariano. Por isso aqui muitas emoções à flor da pele, muitas coisas à flor da pele. E aí essa intensidade pode se tornar um fardo se você não souber equilibrar, ok? Bom, vamos então à mensagem final do oráculo das bruxas. Eu adorei esse oráculo, gente, ele é tão lindo. Aliás, foi me oferecido pela Andrea Schuller. Quem viu a nossa entrevista sabe. Ela também teve presente com a gente no congresso do Metamorfose da Alma. E ela me deu aqui esse oráculo e eu achei tão incrível, tão fofo. Ai, eu amo. Vamos lá. Mensagem final para os aquarianos. Mensagem final para os aquarianos. Gratidão. Mensagem final para os aquarianos. Mensagem final para os aquarindos. Uau! Phoenix. How's that for happily ever after? Isso aí que é a carta da Fênix. Que tal isso para um felizes para sempre? E no final do deck, Lighthouse, don't doubt your worth. Não duvide do seu valor. A gente vai ler aqui as duas, a mensagem das duas. Ui. Que tal isso para um final feliz? Não interessa quão sem esperança você possa estar neste momento, saiba disso. Você pode e você vai sobreviver a qualquer teste que você tenha sido colocado. Das cinzas do seu passado, você cria uma história com um final cheio de beleza e resiliência. Todas as chamas do futuro, vão se curvar quando ouvirem o suspiro do seu nome. Gente, a gente tá vendo aqui um aquariano que foi até as cinzas, tipo Fênix mesmo, não é? Teve que virar cinzas para poder se transformar em algo novo. E aqui a gente tá vendo que, independentemente do que você está sentindo agora, saiba que o seu nome será lembrado e você será lembrado com beleza e resiliência, ok? Incrível. Lighthouse. Casa da Luz. Não duvide do seu valor.
Você sempre terá alguém na sua vida que duvide das coisas fantásticas que você é capaz de fazer. E é nesse momento que você deve decidir quem é o seu maior campeão. Acredite com todo o coração no seu próprio valor, independentemente da opinião externa. Se alimente de uma dieta estável, que seja sobre amor próprio, carinho com você e autoconfiança. Independentemente daquilo que os outros possam dizer para você, nunca se esqueça que você é o seu maior campeão e você precisa de estar se alimentando de falas e de crenças sobre amor próprio, sobre carinho com você mesmo e autoconfiança. Nunca se esqueça disso. Bom, mas é isso então, meus amores. Eu espero que vocês tenham gostado dessa leitura. Não se esqueçam de deixar o gostei aqui embaixo, se inscrever no canal e a gente se vê no próximo mês. Um beijo no coração.